Maravilha, estamos no ar. Boa noite, pessoal. Estamos aqui, então, no terceiro episódio desse nosso novo projeto do Instituto Atlantis Talks. Gostaria de, então, me apresentar. Eu me chamo Vinícius, sou diretor de eventos do Instituto Atlantis. Estou aqui com a nossa coordenadora, Ana Carolina. E hoje a gente vai falar, então, sobre a experiência do indivíduo liberal no âmbito acadêmico. Hoje a gente está, então, com os professores Rafael Dresch, que ele é doutor em Direito pela PUC e atual professor na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e ele também é orientador do nosso outro projeto do Instituto Atlantis, que é o Liberdade e Democracia. Temos também aqui o Bruno Lanzer, que ele é professor de Economia da Escola de Negócios da PUC e atual presidente do Conselho Regional de Economia, o Corecon RS. Então, sem mais delongas, vamos dar início. Então, eu queria saber de vocês, assim, mais ou menos, quando que vocês enxergaram que o liberalismo era o caminho de vocês? Quando o olho de vocês brilhou, assim, que era o caminho, o rumo que vocês queriam tomar? Acho que eu posso começar, né? Pode começar. Em primeiro lugar, gostaria de saudar a todos, né? Todos que estão aqui comigo nessa mesa hoje para o bate-papo, né? Eu considero isso um bate-papo, um formato bem bacana. Queria parabenizar o Instituto Atlantis por esse novo projeto, podemos dizer assim, tá? Especialmente ao Vinícius, à Ana. Também gostaria de saudar ao meu amigo e colega, né, professor Bruno, que está aqui conosco hoje. E saudar também essa iniciativa, né, de falar um pouco sobre liberalismo nas universidades, liberalismo no Brasil. Em relação à tua pergunta especificamente, Ana, o que eu poderia te dizer? Tem uma frase famosa, né, do Georges Clemenceau, que foi o primeiro-ministro francês na época da Primeira Guerra Mundial, que todo mundo já ouviu falar, talvez alguns não conheçam o autor da frase, né, mas o Clemenceau dizia mais ou menos o seguinte, que o sujeito que não era socialista até os 20 anos, né, não tinha coração, não tem coração, e o sujeito que é socialista com mais de 40 anos, esse não tem cérebro. Né? Tem uma versão tupiniquim, né, uma versão brasileira similar, que é do Chico Anísio, não sei se vocês já ouviram essa. Não. O Chico Anísio dizia mais ou menos o seguinte, no início eu era comunista, acreditava no comunismo, depois de um certo tempo eu virei esquerdista, né? Mas com a idade, com a sabedoria, eu me tornei realista. Justo. E por isso, por que eu estou dizendo isso? Porque a minha trajetória foi um pouco assim, né? Um pouco assim, eu tinha na adolescência, vamos dizer assim, começo da faculdade, eu tinha uma visão mais de esquerda, mais social, né? Justamente essa ideia, né, da utopia, do coração, de querer resolver o mundo com um projeto coletivo, vamos colocar dessa forma. E com o passar do tempo, né, com o estudo, com o desenvolvimento profissional, eu acabei chegando à conclusão, né, inclusive como professor e professor de filosofia do direito durante muito tempo, eu cheguei à conclusão que o liberalismo, né, é realmente o pensamento que mais se coaduna com aquilo que eu compreendo em relação ao mundo, em relação à forma de organização política, em relação à postura do indivíduo, né, as questões centrais para o indivíduo. E, portanto, no meu caso, foi uma construção ao longo do tempo, assim, da minha formação. Eu saí de uma visão realmente na adolescência, talvez mais de centro-esquerda, vamos dizer assim, né, e aos poucos eu fui me tornando um liberal. Né? E aí, talvez a gente possa falar sobre isso um pouco na sequência, né? Tem que entender também que liberal é esse, né? Sim. Porque os liberais, a gente pode enquadrar tanto um social liberal, um left liberal, né, até um liberal conservador, um liberal, vamos colocar assim, libertário, anarcocapitalista, né, tem várias vertentes aí.
Aí eu me considero um liberal mais clássico, né? E talvez a gente possa explicar um pouco isso ao longo do nosso bate-papo. Com certeza. Bom, então, primeiro eu gostaria de saudar também essa iniciativa do Atlantos, né, de realizar esse podcast e falar desse tema, né, o liberalismo na academia, vamos dizer assim, um pouco, né, que nós somos professores, né, então também gostaria de saudar a Ana, o Vinícius e o Rafael. Meu caso foi um pouco parecido. Também foi uma transição, assim, ao longo do tempo. A vantagem, uma das vantagens, talvez, de cursar economia, né, que você logo se depara, de alguma forma, com essas disputas que existem aí de visões diferentes de mundo. Mas, em tese, isso deveria ser uma vantagem, né? Nem sempre é, né? Porque, claro, a gente começa estudando lá por que os mercados funcionam, né? O que são os mercados, então você logo acaba tentando, ou mesmo que abstratamente, entender como é que o mundo funciona, né? Através dos mercados. Mas mesmo assim, mesmo tendo um curso, né, que deveria, né, pelo menos se enxergar, as principais mensagens do curso, uma das principais mensagens os mercados funcionam, né, para organizar a sociedade produtiva, em geral, né? Para alocar, como a gente chama de alocar os recursos e organizar a sociedade, né? Chega a bons resultados através dos mercados. E o que é o mercado? Ninguém aqui fez o seu celular, fez a sua camiseta, né? Fez a sua caneta, o seu copo, ninguém fez nada disso aqui, né? As pessoas não sei quanto cada um gosta de comprar de cada coisa, que tipo de marca a pessoa gosta, né? Então você vai através do mercado, um negócio meio bagunçado, que acaba funcionando. Através do que a gente chama de mão invisível. Então logo a gente já tem esses grandes, alguns autores liberais, pelo menos do campo econômico, a gente já se depara logo com eles, né? Adam Smith é o pai fundador da economia, né? O Hayek ganhou o Nobel em economia, né? Mas a gente, mesmo assim, ao longo do curso, né? Fui ao longo do curso sendo influenciado, na verdade, por boas pessoas, bons colegas, né? No fundo, não necessariamente o curso vai te levar para um caminho que seja, né? Gostar de mercados ou ser um liberal, né? Uhum. Liberal, como a gente chama no Brasil aqui, né? Sim. Não nos Estados Unidos, né? Depois que o Rafael mencionou, né? Tem essas diferenças, mas eu acho que eu acabei indo, né, um pouco para esse campo, assim. Eu também me considero um liberal clássico, né, se pudesse enquadrar, né? Não gosto muito de rótulo, né? Eu vou falar, rótulo é um pouco para tempero na prateleira do supermercado, né? Um pouco mais... quase que aqueles testes famosos, né? Do famoso quadrante isso, ali. Você uma hora se depara com isso, né? Se eu fosse colocar, acho que eu ficaria acho que eu já fiz, né? De brincadeira alguma vez. Sim, com certeza. Ficaria mais próximo de liberal clássico, assim, do que de um... Mas já passei por várias vertentes também, né? No início, quando eu me deparei com esses autores, né? Hayek, Mises, né? Todos, em geral, fui influenciado por um colega de universidade, né, ao longo do curso. Não foi uma coisa que eu entrei na economia um pouco cético, né? Eu já não era, também, quando jovem, também já fui de esquerda, assim, né? Ou um pensamento um pouco mais coletivista, né? Ou, enfim, seja como a gente vai chamar, né? E aí depois eu já entrei um pouco mais cético, um pouco mais maduro, entrei com 18 anos. E ao longo do curso, eu acho que eu fui, enfim, rapidamente, né? Adquirindo uma outra visão sobre o mundo. Um pouco por causa do curso, um pouco por causa de colegas que me influenciaram, né, com autores que eles já liam, né, com livros que nem na faculdade a gente tinha acesso mesmo que eles estivessem na biblioteca da faculdade. Né? Então acho que esse foi um pouco do caminho, assim, né, inicial, assim. Claro. E aí depois que você descobre aquele mundo, você acaba se encantando, vamos dizer assim, né. E aí tem as fases, né, no início, claro, não chega a ser um libertário, mas é quase isso, né. Chegava a ler lá Walter Block, né, tem coisas assim bem, né. E aí depois acho que o próprio curso de economia assim, vai te deixar um pouco mais moderado, né? A desvantagem da economia é que a gente tem a parte de economia, depois a gente discute um pouco mais, mas a gente não tem a parte da filosofia política, né? Sim. Era até sobre isso que eu ia me adentrar um pouco mais, né? Entender como, hoje em dia, né, a gente dentro da universidade, eu na URGS, a Ana na FMP atualmente, a gente vê muito essa questão de, até por conta dos grupos de estudo que a gente já vem tocando, né? A gente vê que tem sido muito difícil, assim, a questão, principalmente do debate de ideias mesmo, né? A gente sente que é muito complexo falar sobre coisas que não são aquelas ideias que estão no mainstream, digamos assim, né? Que são aquelas ideias mais socialmente aceitas naquela bolha específica. Então, uma das coisas que eu até teria curiosidade é também adentrando um pouco no período de estudante de vocês, assim, como que vocês enxergavam essa relação junto à universidade, né? Se vocês já, mesmo não havendo uma polarização tão grande quanto há atualmente,
Como vocês enxergavam, a partir do momento que vocês se definiram enquanto liberais, entenderam que vocês defendiam aquelas ideias, como que vocês perceberam que se tornou a relação com os outros colegas, enfim, professores, como que foi essa aceitação na época? Na verdade, eu queria emendar essa pergunta e fazer como a fim de curiosidade, assim, para vocês mesmos. Vocês sentiam desde já alguma doutrinação? Vocês percebem alguma doutrinação no meio acadêmico, seja como professores, como alunos? E daí pode emendar com a pergunta do Vinícius e desenvolver. Sim. Bom, eu acho que na época que eu cursei a faculdade, eu cursei a faculdade de Direito na PUC e cursei boa parte da faculdade de Administração na URGS. Tá? E lá que eu estudei também economia, né? A gente tem algumas disciplinas de economia e tal. Mas confesso, eu não sei se talvez por uma imaturidade minha ou uma ingenuidade, né, naquele momento, acho que talvez mais uma questão de maturidade mesmo, eu não participava exatamente dessas discussões, né? Eu tinha uma visão meio de, né, centro-esquerda, talvez, naquele período, né, achando que deveria mudar as questões políticas no Brasil, né? Nós tínhamos aí, pegar o exemplo do Partido dos Trabalhadores, né? O Partido dos Trabalhadores, quando ele surge, década de 80, década de 90, assim, nos seus primeiras décadas, ele surge como o partido da ética. Né? Sim. Depois que, né, com o governo exercido pelo Partido dos Trabalhadores, a gente vai verificar que não é bem isso que acontece, né? Mas a bandeira, uma das grandes bandeiras da esquerda era a ética, né? Ética na política, uma nova forma de fazer política e tal. Talvez isso, né, naquele tempo seduzia bastante, junto com esse ideal de buscar de forma coletiva um mundo melhor, mas não havia essa polarização, tu mencionaste bem. Então eu cursei a faculdade, as duas faculdades da década de 90, né? Entre 94 a 98, mais ou menos, 99. A gente não sentia tão forte essa polarização, talvez também porque no Brasil a gente tem um espectro de posicionamento, né, que naquele período ele variava, na minha visão, da esquerda ou da esquerda radical até um centro, né, vamos pegar um exemplo, o PSDB era a direita. Sim. Fernando Henrique Cardoso, naquele momento, era visto como um presidente... Era o espectro mais à direita que a gente poderia ter. Era talvez o posicionamento mais à direita, era ali, PSDB, talvez o PP hoje, né? Sim. Então... Tinha o PFL, né? Naquela época, assim. Teve o PDS, PFL, né? E depois virou PP também, né? Então, isso era o que havia mais de direita, né? Veja, o PP hoje é centro, né? Centro-direita, talvez, mas é um centro. E também não havia essa polarização tão acentuada. Então, na minha época, né, lá na década de 90, né, eu tendo esse posicionamento um pouco mais de centro-esquerda, eu não sentia essa polarização. E eu não sentia também uma doutrinação por parte dos professores. Até porque nas duas faculdades que eu cursei, seja o Direito na PUC, né, naquela época, seja Administração na URGS, era algo meio equilibrado na minha visão. Né? Não é exatamente a conformação que nós temos hoje, né, quase 3 décadas depois. Tá? Então, eu não sentia, naquele momento, como estudante, o efeito disso. Talvez também por uma certa imaturidade da minha parte. Tá? Eu acho que hoje a situação é diferente. Né? Hoje, de uma forma geral, a academia ela está dominada pela esquerda. Isso não só no Brasil, talvez no Brasil de uma forma mais acentuada. A gente pegar estudos nos Estados Unidos, por exemplo, também acontece a mesma coisa. Né? Existe uma preponderância de acadêmicos com um posicionamento mais de esquerda, vamos dizer assim. Mas no Brasil, em algumas universidades, algumas faculdades, isso é mais acentuado.
E nesses lugares em que é mais acentuado, me parece que favorece mais essa apresentação de uma visão de mundo de esquerda para os estudantes, né? Porque se há um domínio cultural, há um domínio, né, de grupos nesse sentido, é da natureza humana acabar apresentando o mundo de uma certa forma mais condizente com esse mindset, hoje, como eu gosto de dizer, essa visão, né, que predomina. Então, acho que hoje, participando como professor, eu vejo que é mais forte essa preponderância ou essa dominância de uma visão mais de esquerda. Nas universidades brasileiras, sobretudo. Sim. Talvez nas públicas mais ainda. Mas isso é um fenômeno no Ocidente, na minha visão. Até trazendo um pouco sobre essa parte de, como tu já comentou, né? Enquanto professor, até pela tua atuação política também, né, na universidade, uma das coisas, emendando nessa pergunta que eu tinha curiosidade, era justamente compreender como que se tornou essa relação enquanto professor ali, como que os alunos passaram a receber algumas aulas, como tu se sentiu desafiado em algum momento por defender o que tu acredita hoje, né? É uma pergunta bem Isso interessante. Isso pode se estender pro Bruno também, com certeza. Bruno, quem sabe tu não começa agora e Deixa eu pensar. Acho que eu nunca tive problema nenhum com isso, né? Assim, dando aula, etc. Né? Acho que tem essa vantagem, né, na economia, como eu já disse, né? Enfim, eu, por exemplo, dou aula de economia internacional. Economia internacional, o livro que eu utilizo é do Paul Krugman, que é um prêmio Nobel em Economia, que é um economista muito ligado ao Partido Democrata nos Estados Unidos, né? Então ele seria uma pessoa de esquerda, né? Se a gente fosse categorizar assim, né? Mas o livro, ele é um livro, e o próprio o que o Paul Krugman escreveu antes do Prêmio Nobel de Economia, né? Não o que ele escreve agora, vamos dizer assim, nas colunas do New York Times, né? Mas o que ele escrevia antes, assim, eram defesas efusivas do livre mercado, né? Como que o livre mercado era bom para os países, né? E, em geral, né, a proteção ao mercado acabava sendo nociva, né, para os países, para o desenvolvimento dos países, para o crescimento dos países. Então, assim, então você está defendendo o que está no livro. Não estou defendendo nada, né? Eu estou dando aula sobre o que está no livro-texto, por exemplo, né? Então não tem uma... então, assim, aí, claro, as pessoas têm suas crenças diferentes, né? Na sala de aula, o papel do professor é desafiar os alunos ali, né? Não necessariamente, né, impor o que eu, né, acredito que seja, né, minha visão de mundo. Então, acho que, enfim, eu pelo menos vejo assim, né? Então, não, quanto estudante, né? E, bom, isso é quanto professor, né? Quanto estudante, aí pensando, na economia sempre teve essa polarização, né? A gente tem aqui no Brasil, a gente dividia, né, desde o passado, assim, né? Tinha planos econômicos que participavam vários economistas. Aí existiam dois campos aqui no Brasil, a gente colocava os heterodoxos e os ortodoxos, né? Mas, no fundo, né, o pessoal categorizava como esquerda, como se fosse esquerda e direita, né? Não era exatamente isso, mas durante muito tempo foi. Né? Foi como se fosse isso. O pessoal da direita é ortodoxo, que a gente chama. O pessoal da esquerda é heterodoxo, acredita em planos desenvolvimentistas, né? Aqueles planos econômicos para desenvolver o Brasil, em que você tinha que o Estado entrando pesado na economia, gastando muito. Então, esse choque sempre existiu. Eu não acredito que isso fosse doutrinação necessariamente, né? Então, você tinha professores com essas diferentes visões, né? Claro que eu acho que muito mais de um campo do que de outro, né? Sim. Já era majoritariamente uma... Já era. Mas, assim, eu gosto de falar disso porque no resto do mundo, tá? No resto do mundo, eu já estudei fora, né? Fiz doutorado fora, enfim, tive uma experiência longa fora daqui. Então, seria todo mundo ortodoxo, vamos dizer assim, tá? Mas dentro desse pessoal, tem esquerda e direita lá, né? Claro. Maior parte de esquerda. Sim. Mas isso não teria problema, né? Não é assim... Enfim, é um pouco diferente do que era o Brasil, né? No Brasil tem essa paixão pela intervenção do Estado na economia, parece ser maior que outros lugares, assim. Mas, enfim... Vocês falando sobre a doutrinação, pelo que eu percebi, na área da economia é mais difícil, né? Porque é uma teoria mais prática, mais... Eu não sei se é mais difícil, não diria que é mais difícil, assim, mas você tem logo contatos, assim, qual o problema que tem na economia? Que você, como eu disse, em tese você começa estudando lá a primeira economia básica, lá, introdução à economia, que alunos da administração estudam, né, economia e outros cursos. Bom, algumas coisas que vieram da Dan Smith já estão incorporadas ali.
Então você não precisaria ler A Riqueza das Nações para entender como que os mercados funcionam e qual o bem que eles trazem e como que as economias, né? Que não existe não tem planejamento central naquelas ações das pessoas, né? Que levam aqueles resultados determinados. Né? Ninguém diz, quantas cervejas eu tenho que comprar no supermercado, que tipo de cerveja eu tenho que comprar, né? Qual vinho eu tenho que comprar, eu vou lá e compro. Né? Não sei quem produziu aquele vinho, aquela cerveja, não sei, né? Quanto tempo demorou, aquela explicação que o Milton Friedman dá para o lápis, né? A história, né? Esse lápis aqui foi feito por diferentes pessoas, né? Pessoas que talvez se odeiem, né? Mas eu tô aqui comprando esse lápis, enfim, né? E aí é isso, é a cooperação, né? As trocas são boas. Tanto trocas entre pessoas quanto trocas entre países, isso que a gente aprende. Ao mesmo tempo, você não aprende isso com o autor. O problema é que você não aprende isso através dos autores liberais, né? Através do Friedman, através do Hayek, através do Adam Smith. Você aprende dentro de um livro-texto, como se aquilo já tivesse... mais crítico, talvez. Não, aquilo já está meio incorporado, é meio abstrato. Então esse é um problema, é meio abstrato aquilo. Você vai ter só entender que foram esses autores que acabaram influenciando, né? O que a gente está estudando hoje, depois. Sim. Então esse é um problema. E aí você tem contato com outros autores, né, que são nocivos, antes, né? Então, sei lá, eu estudei economia na URGS. Aí tinha umas 3 ou 4 disciplinas que você tinha lá. A gente chamava de Marx 1, Marx 2, Marx 3, Marx 4. Né? Eu fiquei sabendo dessa coisa. Assim, então, aí a gente dizia, olha, né, isso aqui, se fosse, né, não está incorporado no livro-texto, que a gente chama, né, em direito, não sei se tem manuais, né, mas nos manuais não está incorporado aqui, por algum motivo tem, né. E geralmente não estava incorporado, né, porque já tinha sido refutado, enfim, não... Mas você tinha contato com aqueles autores iguais, né? Então, assim, tem esses pequenos problemas no curso, né? Mas, assim, de toda forma, você pode ter contato, né? Como eu falei, citei o Hayek. O Hayek foi prêmio Nobel em Economia. Citei o Friedman, também foi prêmio Nobel em Economia. Então, autores que, né, são considerados liberais, né? Pais do liberalismo, talvez, né? Mais moderno. Contemporâneo. E, bom, são economistas muito conhecidos, né? Eu acho que voltando à questão, né, específica aí que eu não respondi, hoje, né, se de alguma forma impacta, acho que o Vinícius tinha colocado isso, né? Assim, diretamente não. Eu fui candidato, né, atuo com o Partido Novo, volta e meia sou convidado a participar de programas, né, eventos e tal, vinculados à direita. Diretamente ninguém vem me falar sobre isso, né, na universidade, tá? Mas acaba sendo uma rotulação que tu recebe naturalmente, né? Olha, esse professor tem um vínculo mais à direita, né, mais liberal, nesse caso, né? Eu me identifico mais com o liberalismo, talvez um liberalismo com elementos conservadores, tá? Outros nem tanto. E essa é uma discussão também que a gente tem na direita, né? O que prepondera? Eu sou mais conservador que liberal, mais liberal que conservador. Eu me julgo e defendo um posicionamento mais liberal, né, do que conservador. O liberal na economia e conservador nos costumes. O pessoal dizia lá de muitos usam essa expressão. Isso é brincadeira, às vezes, né? Até uma brincadeira, mas... Em relação, então, a diretamente as pessoas virem falar sobre isso, ou me criticar diretamente sobre isso, ou afetar alguma aula que eu dê sobre isso, não. Né? Talvez pelo meu posicionamento também, eu dou uma aula muito técnica, assim, eu vou ali, a matéria de direito empresarial, por exemplo, que é uma disciplina que eu atuo hoje, eu vou lá apresentar o direito empresarial, né? Direitos contratos, que é outro tema que eu tenho. Eu vou e apresento, né, o tema dos direitos dos contratos. Não abre muita margem, né? Mas também eu me posiciono. Esse é um ponto importante, né? Quando eu vou falar sobre concorrência, por exemplo, empresarial 4, que eu trato em parte do tema do direito da concorrência, né? Não tem como não falar sobre questões que envolvem economia, envolvem política, envolvem participação do Estado, né, na economia, como a Constituição determina, estabelece isso. E eu acabo, nessas aulas, nesse contexto, eu acabo apresentando a minha visão de mundo, né? A minha visão de direito. Mas especificamente na questão acadêmica, com os colegas e com a instituição, não tenho assim algo diretamente que venha a me afetar, mas indiretamente a gente sabe que acaba
acabam influenciando, né? Também por essa questão de uma preponderância, em geral, da esquerda, né? Desde dos alunos, passando, né, pelos colegas, pela instituição, isso acaba tendo algum reflexo, certamente, né, na participação em posições na universidade, na participação mesmo, né, em relação à preferência de alguns alunos que têm uma visão diferente da nossa. Então, acaba havendo algum reflexo, que é também, de certa forma, natural, né? O que de certa maneira, também eu tento demonstrar e evitar, e às vezes falando também para quem é de fora, é o seguinte: olha, num espaço público como a universidade pública, nós temos que ter o espaço para a divergência, né? Então, se a direita, né, se os liberais, se os conservadores são minorias, tem que se garantir a eles, né, a nós, no caso, espaços para atuação. Isso que a gente tenta fazer, né? O Vinícius mencionou aqui, nós temos, por exemplo, um grupo de estudos sobre liberdade e democracia, por exemplo. Então, esses espaços nós temos que construir, né, para levar... E o liberalismo tem essa característica, né? Qual é a grande característica do liberalismo em relação ao conservadorismo, em relação ao socialismo? É que o liberalismo tem por base esse princípio da manifestação e da voz de todos. Tá? Eu sou liberal, posso ter nesse ponto uma visão mais conservadora, mas eu tenho que ter a garantia que tu pode manifestar a tua voz e eu vou te ouvir, daqui a pouco tu vai me convencer. Sim. Até para dar um pitaco, né? Até a gente, naqueles eventos que a gente tem aqui anualmente, que são no Rio Grande do Sul, né? A gente tinha lá 2 eventos. Um era o Fórum Social Mundial, o outro era o Fórum da Liberdade, né? No Fórum da Liberdade, muito tempo, tinham convidados que eram... O Ciro Gomes já esteve aqui no Fórum da Liberdade discutindo com, acho que o Olavo de Carvalho, enfim, eram... José Dirceu, eu me lembro de uma vez, o José Dirceu deu uma palestra no Fórum da Liberdade prévio ao governo Lula, assim, em 2001, deve ser isso, eu estava lá, e ele disse assim: olha, nós vamos ganhar a eleição e vocês vão ter que sair, para os empresários que estavam também presentes, né? Vocês vão ter que conviver conosco, vocês vão ter que aprender a conviver conosco. Mas, e eu acho interessante, Bruno, desculpa te interromper, mas é um ótimo exemplo, né? O liberal é aquele que ouve a todos, né? Aquele que como premissa, né, não vai buscar te doutrinar, ele vai querer ouvir, né, os posicionamentos e, através da razão pública, buscar a melhor solução. De certa maneira, há um pragmatismo nisso, né? Da visão liberal. E por isso, né, eu acho que esse posicionamento do professor, que é mais liberal nesse sentido, é o de garantir, né, essa voz e essa participação de todos, e principalmente aqueles que estão na defesa do indivíduo, né, que o individualismo é um outro grande princípio, outro grande elemento do liberalismo. A primazia do indivíduo, a participação de todos, a voz para todos, né, todos os indivíduos, para que se possa, através da razão pública, buscar as decisões, tá, sejam políticas, sejam econômicas, jurídicas. Muito bem. Vocês, mais curiosidade, porque como estudante mesmo, né, eu tô nesse âmbito acadêmico, então eu tô vivendo 100% ali imersa, né? Então, volta e meia surgem alguns debates durante a aula, geralmente em cadeiras mais voltadas para o constitucional, alguma coisa que abre mais esse leque, assim, né? E eu fico me perguntando, assim, como que nós criamos esse ambiente para liberdade de expressão, sabe? Porque existem muitos professores que eles se abstêm de dar sua opinião justamente para não entrar em polêmica, né? Porque a gente sabe que é chato durante a aula e tal. Mas eu considero importante, né? E eu queria saber de vocês, assim, como que a gente podia criar esses ambientes, assim, de mais liberdade, seja por grupo de estudo, seja por... Enfim. Quais os instrumentos? Quais são as formas, né, viáveis? Não, eu não sei, o Bruno também pode completar, mas, assim, tem uma questão principal que eu acho importante, inclusive em relação ao ponto da doutrinação, que o professor está ali não para apresentar a sua visão, né, política ou ideológica. Né? O professor está ali para ensinar economia internacional, ensinar direito empresarial, né, ensinar... Claro que alguns temas são mais afetos a essas discussões, como tu mencionaste, no direito
funcional, teoria do direito, teoria do Estado, filosofia do direito, entre outras, na economia também, né? Tem as disciplinas que a gente chama de propedêuticas e tal, mas eu acho que isso é importante. O primeiro ponto é o conteúdo, né, de aprendizado específico da disciplina para formar o advogado, formar um economista, formar um engenheiro. Mas isso não impede também do professor que está ali, né, ter um posicionamento, né? E esse posicionamento pode ser tanto um posicionamento de quem está mais posicionado, né? O meu caso, por exemplo, acho que o caso do Bruno, o caso de professores que são mais posicionados à esquerda, né? Que é secundário, vamos dizer assim. Né? Eu estou ali para ensinar direito empresarial, mas secundariamente, quando eu entro em questões que envolvem, de alguma forma, análise da intervenção do Estado na economia, por exemplo, nas questões concorrenciais, nas questões que envolvem o direito econômico, eu acabo me posicionando de uma certa forma. Isso faz parte, nós somos seres humanos, nós não somos absolutamente neutros. Tá? Mas existem alguns professores que realmente não têm um posicionamento. Né? Eles estão ali, né, de uma certa forma, às vezes são mais de centro mesmo, tem alguns pontos que são mais à esquerda, alguns pontos são mais à direita, e alguns professores não querem e não precisam se posicionar nesse sentido. Sim. Mas, né, isso é a questão relativa ao professor na sala de aula, na minha visão. A outra questão é a universidade, que é um espaço público, né, para a produção de pensamento, né, pensamento crítico, ter instrumentos, espaços e oportunidades para essas discussões também políticas, ideológicas, né? E aí, em relação aos diversos temas. Né? Como isso pode ser feito? Através da pesquisa, de uma certa maneira, principalmente nas ciências sociais, nas ciências humanas, né? Através de grupos de estudo, né? Eu acho que é um outro instrumento, atividades de extensão, né? Esses eventos que nós fazemos, né? Convidamos pensador X para ir lá na Universidade Federal e falar sobre certo ponto. É uma forma, então, atividade de extensão, grupos que são também atividade de extensão, né? Grupos de estudo, grupos de pesquisa, a própria atividade de pós-graduação, mestrado, doutorado, são formas de fomentar, né, esse debate necessário, né, na produção do conhecimento, mas também um conhecimento que envolva política, ética, né, economia, direito. Até porque muito tempo tinha esse tabu, né, de que política, religião, futebol não podia ser debatido, né? Isso foi um problema para o Brasil, eu acho. No geral, né? Pois né, um tabu meio... É que, como eu falei, na economia é muito difícil você não debater ali, né? Sim. E acho que, às vezes me contradizendo um pouco, né? Eu estava lembrando agora um professor meu, que dava economia internacional quando eu era estudante. Ele não usava o livro que eu uso, que é o manual que todo mundo usa, ele usava o livro dele. Aí, volta e meia, ele escutava as opiniões dele lá, ele chamava, não, tem um tripé, a gente tinha uma política econômica do Brasil que é baseada em metas de inflação, um sistema de metas de inflação, era o superávit primário e o câmbio flutuante. Aí chamava aquilo de tripé do demônio na aula, né? Então, assim, ele dava as pitadas dele lá, né? Claro. E o livro dele é um livro que, não lembro exatamente, acho que se era a chave do tamanho, enfim. E aí o livro dele era um livro que a gente tem uma alegoria que a gente usa em economia, que é a história do Robinson Crusoe. Né? A gente usa lá, olha, o Robinson Crusoe estava numa ilha e tal. Mas, excelente livro. Mas existe o livro do Robinson Crusoe. Né? Em economia a gente usava uma alegoria para mostrar que ele tinha escolhas a fazer de lazer e trabalho. Né? Se ele quisesse ficar só deitado, sentado dormindo, ele não ia produzir nada, etc. Né? Tinha umas escolhas que ele fazia. Mas ele usava, esse livro todo era meio que desconstruindo o Robinson Crusoe. Era quase um espantalho. Ele falava, o Robinson Crusoe tinha um escravo, que era sexta-feira, não sei o que. Bom, nada disso, não era uma alegoria que a gente usava, né, que os economistas usavam em geral para contar, né, esses trade-offs, que a gente tinha essas escolhas que as pessoas têm, que as economias têm, né. Mas enfim, então tinha umas pitadas assim, né, no curso que eram ideológicas, né. Mas voltando à pergunta aqui da Ana, eu acho que, como o Rafael falou, um pouco do papel do professor é criar esse espaço de... Bom, tem que ter... Primeiro que eu acho que a universidade deveria garantir a liberdade de cátedra, né? Para o professor poder se...
obviamente, se manifestar dentro do razoável, né? Mas também criar esse espaço de liberdade dentro da sala de aula ali, para os alunos poderem se manifestar de acordo com as suas crenças. Eu acho que isso, né? E aí tem um debate ali dentro de um certo nível ali, etc. Eu acho que isso tem que ter, né? A universidade é para isso, né? Hoje tem uma dificuldade que a gente não adentrou aqui, até não sei se era um ponto que vocês iam nos instigar, que é o contexto em que nós vivemos na universidade, né, em relação a certas pautas, né, que têm afetado muito a atividade dos professores. Né? Pautas identitárias, por exemplo, patrulhamentos ideológicos, isso tem acontecido e, de alguma maneira, tem limitado a atuação dos professores. Até pensando em contribuir com o teu raciocínio, Dresch, eu queria entender um pouco da perspectiva de vocês, né? A gente comentou aqui, adentrou um pouco quase que nessa linha cronológica, assim, de como que foi crescendo digamos assim, essa ideia mais intolerante, né, dentro da universidade. Então, eu queria saber de vocês, assim, em que momento que vocês perceberam que a coisa já estava ficando mais complicada, que é o próprio exercer da função de vocês, enquanto professores, enquanto até durante o curso ali de mestrado, doutorado, quando que vocês perceberam que já estava ficando mais difícil simplesmente dar a sua aula, simplesmente falar sobre temas como esse que tu comentou agora? Em que momento que vocês notaram isso? Também lembrando uma outra história, indo um pouco para trás aqui, o Rafael estava falando da década de 90, né? Eu entrei na faculdade em 2004 e saí em 2008, né? Então eu peguei uma época, acho que um pouco do que... A economia, como eu falei, já tinha uma parte de polarização, né? Mas um pouco da polarização na universidade, eu peguei o Orkut, né? A internet, né? Hoje em dia tem... Então a internet eu acho que trouxe um pouco isso, e aí eu me lembro que na URGS tinha uma disputa, né? Do DCE. Nunca tinha disputa. Na minha época entrou lá, tinha um DCE livre, que acho que até era o Marcel que fazia parte, né? O Marcel Van Hatten, que é deputado. Né? Então, assim, que já começou essa disputa eleitoral sobre quem ia ter, né? E aí, acho que no início não tiveram quase nenhum voto, acho que depois acabaram até se elegendo pro DCE lá. Mas, assim, bem uma época assim, né? E acho que não tinha tanto problema naquela época para os professores se manifestarem. Né? Eu não via, assim, mesmo com a internet, assim, né? Mas eu senti bastante isso quando eu morava no exterior, eu já vi, agora no Brasil a gente sente, mas eu morei no exterior e eu já vi, assim, que olha, nas certos temas você não pode simplesmente falar, né? Você tinha que falar meio escondido, assim, e tal, entre os seus pares ali, porque, enfim, todo mundo tinha um certo pensamento, então era melhor, né, mesmo que você não se manifestasse, né? E aqui, agora, acho que tá um pouco assim também, né, uma ideia de politicamente correto, talvez. Mais voltado a isso. Sim. Hoje a gente sabe de vários casos assim em que os professores sofrem processos, né, processos administrativos disciplinares chamados PADs, por exemplo, na Universidade Federal. Alguns professores nas privadas são afastados por episódios, né, em que, ao se manifestar em sala de aula, acabam, claro que às vezes realizando manifestações mais fortes e equivocadas, podemos dizer assim, mas em outras que são interpretadas de uma maneira bem específica para chegar a uma conclusão, e isso vai inibindo e vai limitando a atuação dos professores. Tá? São muitos os casos hoje, né, de professores que às vezes soltam comentários e isso é utilizado contra eles. Nós temos também a figura dos aparelhos na sala de aula, né? Então tem um filmando, e o professor está ali exposto ao mundo, na verdade. Existia um movimento, né, onde eu até presenciei isso um pouco ali, né, no meu segundo ano do ensino médio, terceiro ano, daquela coisa do escola sem partido, que era nesse período, né, isso antes da universidade. Mas eu lembro que acontecia muito da questão do professor, às vezes entrava na sala de aula e já pedia para os alunos, aqui vocês já desliguem os aparelhos, já não gravem, porque senão estava muito em alta essa tendência dos alunos começarem a gravar os professores, Sim. justamente dando algumas opiniões, e isso foi tomando muito corpo, né? Que assim, escola, né? A escola acho que é até mais complicado, né? Sim. Claro que a gente vai pensando, vai lembrando também como é que é a universidade, né? Pegar, por exemplo, a URGS, né? Trocou acho que o primeiro reitor, que não foi um reitor que era ligado à esquerda, de alguma forma, assim, já tomou pedrada de tudo que era lado, assim, né? Mas, enfim, na escola, eu fiz economia. Depois que eu fiz
entrei no curso de economia, abri um livro de história do ensino médio, né? E um monte de bobagem que estavam falando ali sobre economia, não estou dizendo sobre história, mas sobre economia. Acho que, aí minha filha agora, tem uma filha pequena, vai ter que estudar isso, será? Né? Você fica pensando, aí tem algum tipo de, né? Os livros entram, na primeira doutrinação era o livro, né? Sim. Então realmente tinha esse movimento aí de você tentar tirar isso da escola. Tinha até um movimento de, o pessoal acho que botou na internet os livros que, né, doutrinavam as crianças, né? Então, teve um movimento desse. Até na verdade, é uma maior informação, né? Eu acho que isso é interessante com essa tecnologia, porque todo mundo está sendo filmado a todo momento e todo mundo pode pegar e contrapor um livro, né, acessando o seu Google ali, acessando o seu computador. Vários alunos usam computador em sala de aula. Então, isso eu vejo como positivo, como tudo, né? Tudo que é técnico e tudo que é tecnologia, na verdade, tem os prós, né, e os contras. Tem o que favorece, o que é benefício, e tem aquilo que pode ser usado negativamente. A gente não quer chegar no 1984, né? Exatamente. Então, mas ao mesmo tempo, esse domínio pleno do conhecimento pelo professor de uma maneira, né, sem limites, acaba sendo, de certa forma, limitado, né? E isso muitas vezes serve para impedir ou de alguma forma limitar a doutrinação. Claro. Né? Eu me lembro que isso foi muito utilizado. Quando o professor for doutrinar no seguinte sentido, os alunos podem filmar. Sim. Né? E depois utilizar isso. Então, tem um lado positivo, mas tem um lado negativo, que é utilizar esses instrumentos para patrulhamento ideológico. Né? Então, se utiliza para filmar o professor, depois pegar um trecho de uma fala, dar uma certa interpretação e desconstruir aquele professor, cancelar, né? A política do cancelamento hoje. E os professores estão muito, muito expostos, né? Muito expostos. E principalmente aqueles que não se alinham com, né, a visão dominante nas universidades. Não, principalmente esses, né? Porque dá pra perceber, assim, que quem tende mais pro lado de lá acaba tendo uma relevância maior, isso. Do que o pessoal da direita, sabe? Então, eles relevam muito mais o pessoal que doutrina para a esquerda. Eu percebo, pelo menos, assim, no meio acadêmico. Não sei se isso é da visão de vocês também. Eu acho que quem pensa de acordo com, né, a visão dominante acaba sendo mais aceito. Sendo mais aceitos, né, e tendo as suas falas, né, o seu pensamento melhor recebido. Né? Mas há um desafio para aquele que não pensa com, né, a maioria nesse meio. Mas tem o lado bom disso, né? O lado bom, eu sempre falo, né, é que nesse contexto, né, em que ainda se mantém uma pluralidade, ainda se mantém um espaço, né, eu acho que pegar o exemplo da URGS, que é onde eu sou professor, eu já fui professor da PUC 5 anos, há 20 anos eu já sou professor, ano passado eu completei 20 anos. Ao mesmo tempo, isso forma também indivíduos que têm a capacidade de contrapor, né, de realizar um enfrentamento no campo das ideias, né, no campo, seja da manifestação política, seja de outra forma. E exemplos, né, normalmente eu utilizo alguns exemplos lá da URGS, né, vamos pegar o partido mais oposição, mais à direita hoje, que é o Partido Novo, né, que de alguma forma eu participo também. Já fui como candidato e hoje, né, como participante do partido. Isso forma lideranças que têm essa capacidade. Né? O Bruno, por exemplo, está aqui, né, um professor hoje e tal, e era da URGS. Né? Pegar o Marcel Van Hatten, por exemplo, né, também foi mencionado antes, era um aluno da URGS. O Camozato, que nós falamos aqui, era um aluno da URGS. E por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente pensa, e eu ouço muito isso também, isso é importante mencionar, né? Eu sou professor da URGS. Mas como é que tu consegue ser professor da URGS sendo de direita, sendo liberal, sendo do Novo, por exemplo? Eu disse, olha, né, tem uma
preponderância da esquerda na universidade pública em geral e também na URGS, mas existe um espaço ainda, e a gente, né, busca manter esse espaço para as ideias liberais, as ideias de direita. E é importante porque nós estamos formando, né, esses cidadãos que vão representar essas ideias na sociedade como um todo. O Vinícius está aqui, por exemplo, estudante da URGS também, né, e é hoje um jovem líder também da direita, do liberalismo. Não sei se eu posso chamar de liberal, Vinícius, ou conservador. Sim. me encaixo mais nesse aspecto. Nesse aspecto, mas é isso, né? A gente tem que seguir. E por quê? Porque é público, é um espaço público, tem que ter lugar para todo mundo e a gente tem que manifestar a voz, né, do liberalismo, da direita, né, para que se mantenham essas ideias. Né? E é um espaço importante, a gente não pode abdicar. Né? Eu vejo, não quero que o meu aluno estude na URGS porque lá os professores são doutrinadores. Né? Não é verdade. Né? Esses são os exemplos. Eu já ouvi falar isso, prefiro pagar uma prefiro pagar uma privada. Tem duas falácias aí. Em primeiro lugar, a esquerda domina também nas privadas, talvez com uma certa limitação, porque tem um dono e o dono consegue refrear, né, limitar esse maior posicionamento, mas existe o mesmo domínio. E o segundo ponto é que na universidade pública também existem, né, mesmo que minoria, excelentes professores que têm uma visão mais de direita. Tá? Então, eu acho que é importante desmistificar isso. E às vezes eu vejo um radicalismo do outro lado. Não quero que meu filho estude na URGS porque a URGS é de esquerda. Não é de esquerda. Tem um pensamento, como tem em Harvard, né, um pensamento que prepondera de esquerda, mas que tem muitos importantes pensadores de direita, né, liberais, e tem alguns, como eu também mencionei, que não são nem de esquerda nem de direita. Eles estão ali para buscar o conhecimento, que é a principal atividade da universidade. Né? Uma das coisas que me chama bastante atenção, assim, quando a gente vai tratar de ambiente acadêmico, principalmente de representantes, digamos assim, mais à direita, mais à esquerda, é que talvez essa impressão exista de a esquerda ela estar, de fato, ela é mais dominante nesses espaços, porque talvez o trabalho de base que foi construído ali dentro, essas pessoas que estão representando a esquerda ali dentro, os movimentos estudantis que ganharam representatividade na Uni, né, a nível nacional, elas conseguiram, por assim dizer, fazer não diria um barulho, mas conseguiram estar mais presentes naquele âmbito quando, daqui a pouco, representantes mais à direita, mais liberais nesse sentido, estavam buscando mais aquela ideia de se formar de fato, né, de buscar de buscar a sua vida mais profissional e não tão focada nessa política estudantil. Aí eu até queria ouvir de vocês, assim, também, novamente, a gente traz bastante essa parte de aluno para professor, né, e entender de vocês como que vocês veem essa influência da política estudantil, de fato, né, e talvez, se vocês enxergam isso, né, que teve uma certa negligência, digamos assim, de movimentos mais à direita, de também valorizarem esses espaços, de certo modo, não sei. Eu acho que aí tem vários problemas, né, não é muito a minha área, assim, falar sobre isso, mas eu acho que, enfim, se a gente pegar aí depois da ditadura militar, etc., né? Uhum. A direita foi meio que dizimada, né, do Brasil, assim, Sim, né? total. Tinha lá, a direita era o UDN, né? Depois que entrou, né, o regime militar, entrou o regime militar, não tinha mais o UDN, né? E aí a gente ficou nessa polarização, vamos dizer polarização, né, chamando o termo de agora, não é um termo da época, mas tinha lá o pessoal da Arena, né, o pessoal do regime militar, e não tinha nenhum partido, esse era o partido de direita, né? Então, assim, aí depois você tinha esses movimentos estudantis que eram contra o regime militar, né? E aí, acho que essa formação, né, da cultura, né, enfim, liberal e conservadora ficou meio esparsa na sociedade, né? Talvez isso tenha, né, enfim, aí tem essa história do regime, né? Todo mundo era contra o regime. Não sei se isso deve ter influenciado de alguma forma você não ter movimentos aí chama de liberais, etc. Né? Posteriormente tudo foi sendo considerado mais ao extremo, né? Parece que é muito dessa parte política mesmo, né? De
que o PT fez muito, né, digamos assim, de colocar inclusive o PSDB na época, né, colocar partidos, inclusive, mais de centro, mas que sempre foram mais caracterizados como de centro, colocar cada vez mais ao extremo, né, e isso me parece que foi feito também dentro das universidades, né, pelos movimentos estudantis. É possível, mas o que eu vejo como positivo, né, eu falei, na minha época já começou a surgir a oposição, né, demorou não sei quantos anos, né, mas começou a surgir lá um movimento, o DSE livre, né, hoje em dia tinha um amigo meu, né, foi um amigo meu que inclusive me influenciou um pouco nessa história, né, apresentou os livros, né, corretos, vamos dizer assim, durante a universidade, me dizia, agora eu tô cheio de aluno que é austríaco. Não existia isso na época, né? Não existia nenhum aluno que se chamava de austríaco, né? Esse era meu amigo que dizia que era austríaco. Bom, naquela época ainda o liberal, né? Era um cara de extrema direita, né? Não existia também o conservador. Já era considerado assim naquele também não existia o conservador. O conservador era chamado de liberal. Isso, era meio misturado e o liberal, cara, não, mas você era o cara de extrema direita aqui. O liberal era xingamento. O cara que era libertário era xingamento, né? Hoje em dia já não é tanto. Você tem lá, agora tem um outro pessoal aí que os caras estão... então, assim, acho que nesse sentido melhorou, assim, né? Tem bem mais gente, né? Tem mais jovens, tá falando de vocês aqui, né? Tem institutos, não, isso né? mudou bastante. Eu acho que um pouco pelo seguinte, pela história do pensamento político e da política brasileira, né? Na minha visão, nós nunca tivemos realmente uma revolução liberal. O liberalismo nunca foi dominante no Brasil. Nós tivemos um período colonial, em que o Brasil era uma colônia extrativista, principalmente, a serviço do país central, europeu, Portugal. Depois nós passamos para um império em que talvez no império houve essa polarização entre conservadores e liberais, e aí o liberal era algo mais amplo, vamos dizer assim. Com a República, nós tivemos uma república dominada por grandes oligarquias estaduais, principalmente paulista e mineira, que dominaram a República Velha. E em seguida, com a Revolução de 30, vem o Estado no modelo mundial, o Brasil acabou se adaptando ao welfare state, que tinha o estatismo como característica, a intervenção forte do Estado na economia. Esse modelo Vargas predominou, tivemos ali um período democrático, que vai de 46 a 64, não chegou a 20 anos. Nesse período, a esquerda teve um papel um pouco maior, mas o grande político estatista, intervencionista era de esquerda, o Getúlio Vargas. E o modelo que se segue é o modelo de uma direita estatista, uma direita autoritária naquele momento, com a ditadura militar, autoritária, porque caçou direitos políticos, não tem como negar isso. E, ao mesmo tempo, com uma política, até o Bruno pode explicar melhor do que eu, tinha uma política intervencionista de participação do Estado na economia, que não é liberal. Eu acho que esse é um ponto importante. Era uma visão de direita, com um certo autoritarismo e de intervenção e participação do Estado. Grandes estatais, intervenção do Estado na economia. Então, nunca teve liberalismo realmente no Brasil. Um governo liberal, na minha compreensão. Houve uma abertura na década de 90, e por que essa certa abertura acabou acontecendo? Porque o modelo que sucedeu foi um modelo chamado neoliberal no mundo, então os Estados Unidos, o Reino Unido, depois alguns países como o Chile e tal, passaram a adotar as políticas do modelo regulador, que alguns chamam de neoliberal, e o Brasil acabou sendo influenciado. Começou com o governo Collor, mas se consolidou no governo Fernando Henrique uma certa liberalização da economia, mas também não no modelo liberal. Por quê? Porque a própria Constituição brasileira de 88 seguia o modelo de welfare state europeu. Nesse contexto, a visão liberal nunca
foi efetivamente difundida, e menos ainda nas universidades. Quando é que a gente começa a ver um posicionamento maior e uma preocupação com isso? É a partir desse século, na minha visão. E talvez mais efetivamente aí nos últimos 15 anos. Então, foi durante muito tempo deixado esse espaço, e o espaço universitário, de uma certa forma, mais ainda, né, deixado esse espaço do debate político, efetivamente, para a esquerda. E o Bruno colocou bem, aqueles que tinham um certo pensamento de direita não se preocupavam tanto com isso. E até uma certa aversão à política. Né? As grandes lideranças brasileiras, isso é uma coisa que nos cobram hoje, talvez a gente venha mudando esse paradigma, esse papel. Porque há uma aversão da elite brasileira com a atividade política, a elite intelectual, vamos dizer assim. Né? A política não é bem um lugar para os intelectuais. Né? A política ela virou um espaço, nesse meio tempo, virou um espaço para aqueles que queriam ser profissionais da política e ganhar a vida com a política. E é engraçado, né? Porque para a esquerda, né, sempre tinha os intelectuais orgânicos, né? O PT sempre teve vários intelectuais, né? Pessoal, escritores, enfim, economistas famosos, né? Depois professores, né? Então tinha aqueles intelectuais orgânicos do PT que participavam, mas né, a elite intelectual que não concordava com isso achava que era melhor não se engajar, etc. Mas é o que... Bom, por que a gente ocupa os espaços, às vezes, né? Você tá ali, porque se não tiver, quem é que vai estar no meu lugar? Exatamente. Eu ouço muito isso, né? A que tu foi te envolver com as questões políticas? Por quê? Tu sendo professor, sendo um advogado bem-sucedido, o que tu quer com a política? Né? O pessoal estranha, tu quer vantagem com a política, quer alguma coisa com a política. Por quê? Porque a visão que se construiu, né, no Brasil é essa, né, de que a política não é efetivamente para quem quer fazer o bem e construir uma comunidade política melhor. A política é para quem quer levar vantagem ali, né, para si ou para os seus. Tá? Então essa transformação é que eu vejo hoje, isso é muito importante. As pessoas às vezes não têm noção do quanto que uma lei aprovada em algum lugar, ou alguma coisa aprovada em algum lugar, vai atrapalhar a vida delas logo daqui a pouco, né? Exatamente. Sim. Então elas dizem, não vou me envolver. Eu lembrei agora da palestra que nós tivemos recente, né, talvez vocês assistiram, não sei se está gravada também, com o Jordan Peterson aqui em Porto Alegre. Lá pelas tantas ele falou, citando o exemplo bíblico, né? Não vou repetir tudo, até para não tomar todo o tempo, mas falando de catástrofes, né? E assim, muito decorre da nossa organização, né? Da nossa organização. Se nós tivemos uma catástrofe climática, por exemplo, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, né? Se nós estivéssemos melhor preparados, né, talvez o impacto não fosse né, do tamanho que nós tivemos. Uhum. Será que se as nossas escolhas políticas fossem mais adequadas, nós teríamos um impacto tão grande? Teríamos uma catástrofe? Provavelmente teríamos uma catástrofe igual. Mas será que nós não teríamos uma capacidade de enfrentamento, né, e uma preparação melhor para essa situação? E até quando ele não fala especificamente de Porto Alegre, ele fala de New Orleans. O exemplo que ele primeiro trabalha é New Orleans, só que lá pelas tantas ele deixa a indireta, né, de que um pouco decorre das nossas escolhas públicas, né? E se nós não nos envolvermos, não participarmos, não tomarmos as medidas adequadas e as escolhas corretas politicamente, a nossa vida vai ser afetada. Esse é um ponto importante. Isso cada vez mais. E o Rio Grande do Sul, por exemplo, Porto Alegre, na minha visão, né, um pouco da campanha que eu participei, a gente tentou demonstrar isso. Talvez o Brasil já tem um problema grande em relação a isso, mas o Rio Grande do Sul e Porto Alegre, né, tem uma situação crítica na minha percepção, né? Assim como teve a Argentina, que agora tomou um novo rumo, que eu espero que, né, com um presidente com uma visão mais liberal. É que o Brasil, né, tá falando, tem um trabalho até,
economista brasileiro conhecido, que é o Marcos Lisboa, né? Aí assisti uma palestra, acho que até o Vinícius devia estar na palestra dele, tem uma palestra que ele chama de crise em crise, né? O Brasil e vale para o Brasil, Rio Grande do Sul, só procura fazer alguma coisa quando tem uma crise. Tem uma crise aqui, tem hiperinflação, plano real. Sim. Bom, aí Collor, né, tentou a abertura econômica, também é um pouco disso, né? Então, assim, quando tem uma crise, a gente faz reformas, né? Reformas, assim, até reformas liberais, às vezes, né? Não estava esperando naquele momento uma reforma trabalhista daquelas ali em 2016, né? Que hoje a gente vê que teve efeito, né? O mercado de trabalho tá bombando, vamos dizer assim, né? Mas um pouco era aquele efeito daquela reforma feita lá em 2016 que muita gente era contra, né? Não, tá retirando o direito dos trabalhadores, etc. Aí você continua aumentando o tamanho do Estado de um jeito que é insustentável, vão ter que fazer uma reforma da Previdência. Cortando direitos, né? Então, assim, é sempre essa... E a gente parece que não aprende, né? O brasileiro tem memória curta, no geral, né? Mas o que eu queria trazer aqui, tá falando dos Estados Unidos, e nessa palestra aí teve um outro amigo meu falou, olha, na década de 30, eu acho, alguma coisa assim, no início do século passado, os Estados Unidos tinham um problema semelhante, assim, de corrupção, etc., mas eles conseguiram resolver. A gente parece que nunca consegue resolver, né? Mas, assim, tem que... É o que a gente está tentando, né? Persistir, né? Tem que persistir. Tivemos avanços, retrocessos, né? Mas o ponto é esse, se nós não nos envolvermos e buscarmos uma qualidade maior para as decisões políticas, isso não vai mudar. Não vai mudar. Aí eu acabei me dando conta um pouco disso também quando eu fui pai, né? Eu sou pai, hoje tenho 2 filhos, e essa preocupação acaba sendo maior, né? Quando o sujeito é jovem, só está ali por ele, para fazer o dele, eu acho que isso não... Assim, é uma preocupação importante, né? Mas para mim não era tão premente, assim. Quando eu fui pai, né, e comecei a me preocupar, mas qual é o país que, né, esses meus filhos vão viver? Sim. Eu disse, eu tenho que me mexer, eu tenho que me envolver. Né? E é importante isso, por quê? Porque as decisões políticas, elas afetam diretamente a nossa vida, a vida das nossas famílias, dos nossos amigos, das comunidades em que vivemos. Então, se nós queremos algo melhor, nós temos que nos envolver diretamente buscando, né, essa política mais pragmática, mais racional. Né? Eu acho que o liberal, como a gente mencionou lá no início, está mais propenso a isso, a ouvir o outro e buscar decisões mais racionais, né, para solucionar os problemas que nós temos. Criar esse ambiente de debate que eu estava falando, né? Não deixar o ambiente só uma voz, né? Pode falar. Um ambiente homogêneo. Homogêneo. O Hayek fala disso, né? O Hayek tem um ensaio em que ele quer diferenciar, né? Qual é a diferença do socialista, do conservador e do liberal. É bem interessante. Quem ainda não leu esse ensaio do Hayek é muito interessante. E ele coloca a diferença essencial do liberal em relação tanto ao socialista como ao conservador, é que o liberal não quer impor uma visão de mundo. Tá? Ele não quer impor. Ele tem os seus posicionamentos, eventualmente, sobre as questões políticas, mas a premissa é de que a solução ela vai ser construída politicamente. Tá? Vai ser construída politicamente de uma forma adequada. Né, através da república, do liberalismo, da democracia, né, do que se transformou naquilo que nós chamamos hoje de democracias liberais ou de repúblicas democráticas, efetivamente. Né, nós temos uma construção histórica que demonstra que o bem-estar, né, público ele acaba sendo alcançado com certas instituições públicas. E o liberalismo foi determinante para essa construção. E eu falo isso, às vezes a gente não sabe, né? O constitucionalismo, né? Os direitos individuais, a liberdade, a garantia do indivíduo em relação ao Estado, todas essas conquistas são conquistas liberais. Né? E poucos falam isso, né? Poucos relembram a todos, né, a importância da visão liberal para construir esse sistema que nós temos hoje,
né, que teve sucesso em alguns países de uma maneira mais efetiva, né, mas que acabam trazendo bem-estar, né, às pessoas, ao indivíduo e à coletividade, de uma certa maneira. Uhum. Por que as nações fracassam? Né? O porquê as nações têm sucesso? Hoje a gente consegue, de alguma forma, mapear, né, o impacto das instituições para alcançar isso. Esse eu estava falando, né? Tem 2 livros, né? O primeiro é o do Adam Smith, né? Que no fundo ele estava tentando entender por que as nações são ricas. Riqueza Né? das nações. Aí tem o outro que é o do Daron Acemoglu, que é um economista de esquerda. Mas ele é porque as nações fracassam, né? Isso. Mostrando que as instituições, que as escolhas, né? Tem um exemplo que ele dá, é o seguinte: é difícil você pegar um país, né? E pensar o que o país teria sido. Ele pega, tem um exemplo aqui que é a Coreia do Norte, né? A Coreia, ela Ela era mesmo país. Mesmo país, homogêneo, geografia parecida, língua parecida, tudo igual. A diferença é que um escolheu um modelo, outro escolheu outro, né? Aí você vê o gráfico do crescimento, assim, né? PIB per capita, né? Que é talvez um dos exemplos mais clarividentes. Mais clarividentes, né? Ou você vê aquela foto, né? Cheia de luzinha na Coreia do Sul e nenhuma luzinha na Coreia do Norte, né? Escolhas políticas, né? É o mais impactante nessa comparação das Coreias que eu lembrei agora falando, é da altura média dos indivíduos. Né? A altura média do coreano do Sul é 10 centímetros maior que a do coreano do Norte. Por que isso? Né? Porque isso impacta diretamente na pessoa, né? No indivíduo, na pessoa humana. Caramba. O modelo... Não sabia dessa. Porque tem períodos de desnutrição, né? Falta de alimentos, isso vai afetando geracionalmente, né? E isso acaba determinando uma média, né? Não, claro que pode ter o sujeito super alto, mas a riqueza tá relacionada com a altura, né? Você consegue se alimentar melhor e tal, mesmo que ninguém diga pra você, né? O que você tem que comer, né? Aquela brincadeira que eu fiz, né? Mas é natural, na média vai se alimentar melhor aquela população melhor, né? E vai ser mais alto. Tem acesso a comida melhor tratada, enfim, é um modelo centralizado contra um modelo descentralizado. Né? Basicamente é isso. Né? É o exemplo na prática. Por que os mercados funcionam? Né? São instituições, as instituições que funcionem. E hoje nós já temos isso de alguma forma mapeado. Né? Esse é um ponto interessante. Então, os estudos, né, principalmente das últimas décadas, eles já mapearam isso. Né? O que as nações desenvolvidas, as nações que atingiram riqueza e bem-estar, como elas se organizam. Né? Se a gente pegar as nações, principalmente, né, europeias, né, os Estados Unidos, Japão, Austrália, né, países que alcançaram, né, por terem certas características em comum. Né? Um sistema capitalista, garantia de direitos individuais, uma democracia, de certa forma... não exatamente todos existem situações em que países não democráticos também alcançam isso, mas são situações mais excepcionais, né? E não de uma forma universal também, como se garante em outros. Mas isso decorre de uma construção histórica, mas que hoje a gente tem como avaliar. Né? Tem receitas que não funcionam, a gente sabe que não funciona, e segui-las vai nos impactar diretamente. E alguém tem que dizer que elas não funcionam, né? Às vezes tem que relembrar, né? Tem que relembrar, mesmo que seja mais difícil, necessário, né? Um pouco desse papel, né? Eu estava falando que tinha realmente em economia, tinha uma discussão o que causava crescimento econômico, né? Que era a pergunta do Dan Smith lá. Aí uma época, que é aqui no Brasil, mas, o que causa é você investir pesado, o Planos Nacionais de Desenvolvimento, né? E sempre que o pessoal ficava brincando, mas qual é o seu plano econômico? Não, o plano econômico é deixar o mercado funcionar, né? É garantir que as coisas funcionem, né? Ter um sistema judiciário aqui que você não tenha tanta disputa, né? Por coisas, né? Aquela disputa lá, enfim, a gente pode até reclamar, né, dessa reforma tributária que foi feita, né? Mas a disputa que existe, né? O que se quer fazer, né? Não sei se conseguiu, né? Eu não sou tributarista também. Mas, você não pode disputar o que é wafer e o que é bombom, né? Não pode... Essas coisas, né? Atrapalham muito a vida das pessoas, não parece, né? Atrapalha a vida das empresas, né? A empresa fica pensando naquilo ali em vez de pensar no produto que ela tem que produzir, né? Por um grande período aconteceu isso, né? Também de serem trocadas a forma de se embalar os alimentos, né? Eu lembro muito da questão do bombom, né? Que era redondinho aquele, só que era caracterizado... Mas qual é a intuição por trás, né? Que em vez de
o Estado, né, ser um indutor da economia, o gastar, investir, você tem, não, o que faz os países, né, alguns países serem mais ricos do que outros, né? É o jeito como as economias se organizam, tá? Bom, como é que elas se organizam, né? Por que elas se organizam assim, assado? São as instituições, às vezes, né? Às vezes, modelos que você adotou lá no passado, né, que persistem ao longo do tempo. Tem um negócio chamado de path dependence, né? Mas mesmo assim, pô, você pode mudar, né? Não precisa ficar preso naquilo que você adotou lá em 1500, né? Sim, você pode mudar. Pode adotar mudanças sim, que impactem, né? Uma palestra do professor Bruno, né, do Plano Real, por exemplo, no Brasil, teve um impacto significativo. Né? Mas um outro ponto que eu acho também importante colocar é que o próprio liberalismo, né, em relação a essa visão política e econômica, ele evoluiu. Né? Se a gente pegar o que se chamam de neoliberalismo, né, da visão do Pacto de Washington, né, é uma adaptação do liberalismo inicial em termos econômicos, em termos de estrutura política. Por quê? Porque essa visão liberal é uma visão, por exemplo, que dá uma importância a um certo tipo de intervenção, né? Intervenção indireta com a regulação. Então, um modelo regulatório de agências reguladoras, de uma regulação voltada para a correção de falhas de mercado, né? Esse modelo não é exatamente o do liberalismo do século XIX. Né? É um modelo que se construiu, inclusive com instituições específicas, né, para viabilizar um crescimento no momento em que o próprio welfare state estava numa crise, né, estava em crise. Então, essa construção foi se adaptando, foi evoluindo. E, claro que em países centrais e mais desenvolvidos, isso já está num momento à frente. E o desafio de nós, brasileiros, por exemplo, é tentar, de alguma forma, receber isso e adotar, conforme o nosso contexto, essas instituições que viabilizam a prosperidade. Eu acho que esse é o... E o ponto, né? Eu acho que um ponto comum é a liberdade econômica. Né? Liberdade política, liberdade econômica, liberdade religiosa. Esses elementos, liberdade de expressão, né? Hoje é um tema que a gente discute tanto. Eu tive agora recentemente um programa de TV para falar das decisões, por exemplo, de certo magistrado, de um magistrado especificamente. Vamos aí, né? Famoso. Então, assim, a gente tem ali uma discussão que envolve um desses elementos, que é um elemento central nessa estrutura institucional, que é a liberdade de expressão. Isso é um retrocesso, né? Se a gente, hoje no Brasil, discute liberdade de expressão, né? Muitos acham que a liberdade de expressão, né, está sendo abusada de uma maneira drástica. Não seria mais um ponto a ser discutido. Nós deveríamos ter superado isso. Né? Nós retrocedemos para discutir liberdade de expressão. Né? As plataformas são canceladas, perfis de opositores políticos são cancelados. Essa é uma bandeira liberal. E nesse ponto nós temos que levantar a voz como liberais. Por quê? Porque isso importa na vida das pessoas. Nós não podemos nos calar. Nós temos, e aí como agentes também políticos, professores, pensadores, estudantes, nós temos que nos posicionar e manter uma conquista que é uma conquista histórica brasileira e não retroceder nesse aspecto. Liberdade de expressão tem que ser garantida. Perfeito. Até pegando um pouco sobre, buscando pegar um gancho da atuação de vocês, enquanto professores também, do que vocês já construíram em favor da liberdade nesse sentido, né? Eu queria que tu trouxesse um pouquinho pra gente, professor, a questão do grupo Ordem e Liberdade, que vocês estudaram lá juntamente com demais advogados também. No teu caso, Bruno, sendo essa presidente desse Conselho Regional de Economia, né? Como tu tem visto isso, é um dos mais referendados aqui do Brasil, né? Então, como vocês têm visto nesses espaços e como se deu a criação desses segmentos, né? Que vocês perceberam que conseguiram passar de alguma forma esses valores mais de liberdade econômica, mais de liberalismo em si, né? Eu vou começar. Não, assim, como presidente do Conselho de Economia, né? Eu tô falando aqui como Bruno Lanza, né? Não como presidente do Conselho. Como presidente do Conselho, a gente tem que sempre manter o papel de representar todos os economistas, no caso. Né? Não é uma entidade representativa, é uma entidade que é um conselho, né? Como se fosse a ordem dos advogados do Brasil. Né?
Mas um pouco do que fez me envolver no conselho, né, um pouco disso, a história que a gente teve atrás de, né, de disputas, tinha muitas disputas políticas no conselho, né, esses conselhos em geral, de economia, pelo menos, não sei como é que é os outros conselhos das outras profissões, mas são tomados, assim, pelo pessoal, assim, que não, vou dizer assim, o pessoal que não é liberal, tá? Sim. Em geral, né? O pessoal que não, assim como não gosta de se envolver com política, jamais não gosta de se envolver com conselho. Eu mesmo, eu cheguei a cancelar, né, meu título, né, eu morei no exterior, aí eu me registrei aqui, porque tinha uma obrigação de me registrar, aí eu fui morar no exterior, fiquei anos fora, e disse, não, aí lá pelas tantas estava suspenso meu título, eu tinha que pagar novamente. Eu disse, não, mas como é que eu vou pagar se eu estou morando no exterior, não estou exercendo a profissão de jeito nenhum, estou estudando aqui, né, não tinha nem renda no Brasil, como é que eu vou pagar? Não, vou ter que fazer o quê? Não, mas é automaticamente aqui, daí eu chego por lá e falo assim, não, então cancela esse meu registro aí, eu não quero nem saber mais, né? Aí, voltei pra Kátia, que acabei atuando de novo como economista, vou ter que me registrar novamente, né? E acabei entrando no conselho, porque alguém me convidou, né? Mas é a mesma história. Bom, então, por que eu vou entrar, né? Sempre achei, assim, um lugar que só vai gente mais velha, que fica lá encostado, não tem mais, né? Eu tô aqui, eu sou novo, tenho que fazer minha vida aqui, né? Tenho minha filha para criar, não posso ficar me envolvendo com coisas que não me trazer retorno nenhum, né? Monetário, né? Nada assim não, mas eu penso, tenho o meu papel na sociedade também, né? Como de ocupar aquele espaço, quando possível, né? Trazer pessoas para falar, né? Que sejam, que falem as coisas corretas, né? Na economia, então tem um pouco disso, né? Eu acho que esse é o papel, né? De você promover, quando a gente promove os debates, a gente consegue trazer pessoas que não trazem aquelas ideias velhas, né? Que só atrasaram o Brasil, vamos dizer assim, né? Trazem, mas ao mesmo tempo que promovam o debate, né? A gente convidou esses tempos aí, para participar de um evento nosso, o Gabriel Galípolo, que vai ser presidente do Banco Central, né? Pô, ele é um cara que foi indicado pelo PT, né? Poderia não ter convidado, então, né? Mas eu pensei, não, vou convidar ele. Convidei primeiro o presidente do Banco Central, não aceitou. Convidei o que eu achava que ia ser o presidente, né? Então, existe um espaço de pluralidade também, né? Você promover o debate ali e trazer pessoas relevantes na sociedade, né? Mas sempre tentando também, né? Não deixar a conversa descambar, né? Para uma discussão não dá certo, né? Discussão política também. Perfeito. No meu caso, eu acho que a OAB, né, a entidade representativa dos advogados no Brasil, é um pouco mais complexa, eu diria assim. Tem uma importância histórica e muito forte, tem um poder econômico forte, né? Hoje, eu acho que são mais de 1 milhão de advogados no Brasil. E a OAB, basicamente, ela funciona como uma corporação de ofício, né? Isso para um liberal é algo trágico, né? Ela funciona basicamente como uma corporação de ofício. Por quê? Porque até tem eleição na OAB, né? Para algumas questões, como, por exemplo, para o presidente nacional, né? Até não é presidente nacional, né? O presidente da OAB é o presidente do Conselho Federal, né? Que ele é um conselheiro federal e ele é entre os conselheiros eleitos, ou seja, o presidente não é um presidente eleito diretamente. Aqui nos estados, né, falando dos estados, há uma eleição também, uma eleição que vota numa chapa, mas numa chapa gigantesca, assim, que é no sistema the winner takes all, né? Ou seja, o sujeito se elege na chapa e a chapa que está no poder, ela é extremamente favorecida, vamos dizer assim, né? Tende a se perpetuar e essa chapa elege todo um conselho de mais de 100 pessoas, a diretoria da OAB, a diretoria da Caixa dos Advogados, a diretoria da Escola da Advocacia, né? Isso num sistema, então, que acaba tornando a atividade na OAB sem contraposição. Então, aquele que vence fica 3 anos com toda a sua chapa governando, né? Mais de 100 pessoas governando num estado, né? Governando, entre aspas, né? Mas representando os advogados no estado, né? Então, a própria estrutura da OAB é uma estrutura não liberal, né? Com limitações democráticas, entende? E por ela passa uma série de decisões importantes, né? Tanto em relação a esses mais de 1 milhão de advogados, como também
nomeação de magistrados, né, pelo Quinto Constitucional, né, a todo momento nós temos essa nomeação. Essa nomeação ela funciona hoje, por exemplo, no Rio Grande do Sul, em alguns estados isso já não ocorre mais, mas no Rio Grande do Sul funciona a partir de eleições nesse conselho, que é um conselho de uma chapa única atualmente. Então, de certa forma, o que a gente pensou, eu e outros colegas, né, quando organizamos o Ordem e Liberdade, que tu mencionaste, né, Vinícius, é buscar, aos poucos, trazer as ideias liberais para o exercício da advocacia. E também porque a advocacia é essencialmente uma profissão liberal, né? Uma profissão que atua sobre essa atividade de representação e de voz dos indivíduos. Tá? Então, a gente formou o grupo tentando vincular aqueles que pensam dessa forma para estar na OAB e, aos poucos, mudar a OAB para se tornar uma instituição mais republicana e liberal do que uma instituição feudal que ela parece, de certa maneira, hoje. Perfeito. Bom, acho que encaminhando, muito bom o papo, mas encaminhando para as considerações finais, né? A gente tem feito essas perguntas para todos os convidados aí, já que tem vindo aqui, mais focado na parte de deixar uma mensagem final mesmo, de fato, agora mais focado para os nossos estudantes, né, digamos assim, nós aqui somos estudantes ainda, mas algo que seja, que torne essas pessoas ainda capazes de defender as ideias liberais dentro das universidades, enfim, que sejam pessoas que não se amedrontem tanto com essa ideia de perseguição, enfim, vocês deixassem uma mensagem para essas pessoas, né, para esse público. Para de fato terem alguma esperança também, né? Sempre brinco, né, porque economista geralmente é muito pessimista, né? Mas... Então começa aqui, tu pessimista. Aí termina com otimismo. Não, tem uma frase acho que não é, eu não sei exatamente de quem é, tá? Às vezes é atribuído ao Mises, a Mises que é de uma passagem do Virgílio, mas é aquela, não cedas ao mal, né? Mas enfrente o mal com mais coragem, né? No fundo um pouco isso, né? Você tem que continuar... Primeiro, para o estudante, eu acho que o importante é você ter que se formar bem, tá? Antes de pensar em panfletagem política, etc., se formar bem, estudar, né? É o conselho que eu, como professor, dou, estude, né? Estude muito. Né? Até para conhecer as suas limitações, né? Outra frase de um outro economista, já saber a extensão da sua ignorância, você só adquire essa ideia, né? Quando você estuda. Você começa a estudar e vê quanto você não sabe, né? Então, a humildade é importante. Mas, com relação, né? Quando você entra nesse campo, a gente está falando campo de filosofia política, né? O político, né? O econômico, enfim... Você tem que ter coragem, né? Um pouco de coragem, né? E ver que, olha, você tem que deixar, acho que o Rafael disse bem, né? Seja para os seus filhos, ou seja para, né, quem vier depois da sociedade, né? Você está pensando em deixar o mundo melhor, né? Então, quando você está pensando em deixar o mundo melhor, não pode só temer o que vai acontecer com você, né? E a gente teve, né, muito suor, né? Às vezes muito suor e muito sangue, né? Para conquistar a liberdade que a gente tem hoje, né? Que já foi menor, né? Então, assim, a gente tem que pensar e respeitar o que foi conquistado e ter coragem para continuar, enfim, nessa batalha, né? Uma certa batalha que é das ideias da liberdade, né? Acho que é isso. Perfeito. Ótimo. Bom, eu também gostaria de deixar o meu recado, né? Talvez um pouco... Não sei se um pouco mais otimista. Foi otimista o recado. Foi bom. Mas ele falou que era pessimista, mas não foi pessimista. Mas o que eu queria... reiterar, né, a todos, né, que estão aqui, os que estão nos assistindo, né, os que eu conheço, aqueles que ainda não conheço, estudantes, é que busquem conhecer melhor as ideias de liberdade. De alguma forma, o liberalismo ele é apresentado de uma maneira deturpada. Tá? Os frutos do liberalismo são frutos que são muito importantes para as nossas vidas. E mesmo para aqueles que se entendem de esquerda, né, esses valores que eu vou referir aqui, eles foram conquistas do liberalismo, dos liberais. O principal deles é a consideração de cada indivíduo como tendo o mesmo valor. Se cada um de nós hoje tem o mesmo valor enquanto pessoa, enquanto indivíduo, isso se deve às batalhas e ao pensamento liberal.
Mais do que isso, se todos são iguais, se têm o mesmo valor, todos têm garantida a sua liberdade. Então, essa essência de uma mesma valorização enquanto seres livres é uma garantia que o liberalismo, o pensamento liberal, sempre defendeu e que historicamente vem se construindo. Então, o que eu diria a todos vocês é que estudem as ideias liberais, compreendam esse papel da liberdade, tentem entender, por exemplo, como o liberalismo levou as ideias abolicionistas, garantiu uma igualdade de todos nesse sentido étnico-liberal, como o liberalismo trouxe as grandes conquistas femininas, e aí você vai compreender melhor a importância desse pensamento na história e na atualidade, né? Para você e para todos que vivem na comunidade. Muito obrigado. Muito obrigado, professores. Prazer tê-los aqui. Esperamos vê-los em outras oportunidades também. Queria deixar um recadinho também para quem está acompanhando, para quem vai acompanhar esse episódio, que nos sigam nas redes sociais, né? Não sei, que todos sigam lá, @Instituto Atlantis, acompanhem o trabalho dessa instituição, que é bastante importante que a gente consiga levar todas essas ideias, todo o conteúdo apresentado aqui, tudo isso que a gente vem aprendendo com os professores, tudo que a gente vem aprendendo no estudo dessa filosofia tão importante. Então, fica o convite para que sigam a nossa página e conheçam o Instituto Atlantis. Participem dos eventos e um forte abraço a todos. Obrigado.